E aí, pessoal, vamos para o nosso quarto capítulo da apostila, nossa oitava aula. Quando a boca cala, o corpo fala. Nesse capítulo quarto aqui da nossa apostila, nós vamos ver a reação do nosso corpo, tá? Principalmente isso. Como assim? Nós vamos ver que nosso corpo também fala. Como fala? Através das expressões, através dos gestos, através das mímicas que o nosso corpo faz. Então, há vários espetáculos dessa forma. Um deles é o espetáculo Quebradas do Mundaréu, que foi produzido pelo Balé Estágio, em plena ditadura militar. Naquela época, pessoal, não sei se vocês recordam do capítulo anterior, que era muito severa a ditadura militar, então tinha censuras. Então não era qualquer gesto, qualquer fala que poderia expressar perante a dança, perante a música, perante a televisão e etc. Então era muito severo a ditadura nessa época. Então eles tinham que ter cautelas em fazer gestos, em fazer movimentos, tá? Apesar que a censura não identificava facilmente o que os gestos queriam dizer. Então, junto com outros espetáculos dessa companhia, era uma forma de resistência e luta contra o regime antidemocrático. Então, Décio Otério e a Marika Gidali, em Quebras do Mundaréu, fez aí algo diferenciado. Isso foi em 1975, tá? Então, eles trocaram palavras pelos gestos, né? Então, seus personagens eram capazes de expressar por meio do corpo. O Balé Estágio foi fundado em 1971 pela húngara radicada no Brasil, Marika Gidali. 1937, ela ainda é viva, tá? E pelo mineiro Décio Otério, 1933, também é vivo, não morreu ainda. Então, o Balé Estágio é um dos primeiros grupos de dança moderna no país. Quando surgiu em São Paulo, a maioria das companhias funcionava vinculada ao poder público, apresentando balés de repertório de tradição europeia, como Gisele e o Lago do Cisne. Então, Gisele é a apresentação de dança, tá? Com encenação teatral sobre os fantasmas. Não sei se vocês recordam dessa encenação aí. Lago do Cisne é dos cisnes, né? Cisne negro, do cisne branco. Tem várias versões aí contando essa história do Lago do Cisne. Praticamente nenhum apoio financeiro o Balé Estágio realizou turnês pelo Brasil e pelo exterior, levando dança a quem normalmente não tinha acesso a ela. Com coreografia de Décio Otério e direção de Ademar Guerra, Quebradas do Mundaréu é uma peça que encenou o texto teatral Navalha na Carne, do dramaturgo paulista Plínio Marcos. Esse autor teve grande parte de seus textos censurados, mas a montagem do Balé Estágio, ao apresentar a história com outro nome e em forma de balé, acabou driblando a fiscalização. Quem que era essa fiscalização? Né? Eram os fiscais que controlavam as palavras que poderiam ser ditas e não ditas, né? Ou seja, que censurava o que não estava de acordo com a democracia da época da ditadura militar. Aqui nós temos a foto do Plínio Marcos, né? Ele já faleceu em 1999. Então, o dramaturgo Plínio Marcos chegou a afirmar que a interpretação da bailarina Marika Gidali no papel da protagonista Neuza Sueli foi a mais próxima do que ele tinha imaginado, mesmo em comparação com a atuação de atrizes consagradas como Cacilda Becker e Tônia Carreiro.
O texto original retrata o cotidiano de uma mulher solitária e explorada por dois homens. Muito provavelmente foi proibido por abordar explicitamente a miséria e a violência, sem nenhum tipo de idealização, com linguagem crua e bem próxima da falada nas ruas. Naquela época, tudo que provocasse o pensamento crítico era alvo de censura. No caso do estágio, como não usavam a palavra, os censores tinham dificuldade em detectar seu potencial questionador, permitindo a eles que se apresentassem sem maiores contratempos. Então, pessoal, nessas apresentações do balé, eles faziam gestos, faziam as pessoas refletirem sobre as realidades do momento e não eram censurados. Então os fiscais tinham dificuldade de detectar para censurar algo que fosse prejudicial à ditadura militar. Do mundo de fadas à vida real. Remontar os balés de repertório europeus era basicamente o que se fazia no Brasil quando o balé estágio foi criado. Entre as principais companhias em atividade durante a ditadura militar estão o Balé do Quarto Centenário e o Corpo de Baile do Teatro Municipal, ambos com sede em São Paulo, e o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Elas foram as primeiras formas de dança profissional em nosso país e eram mantidas pelo governo. Surgiram nos moldes do que havia nos teatros europeus, vinculadas às orquestras e às óperas. Então tinha música, tinha música orquestradas, né? Tinha óperas e eles atuavam com o corpo. Então não tinham som de palavras nem nada. Aqui nós temos uma imagem, ó, desse corpo de balé, né? Que eles faziam a encenação, tá? Só com o corpo para levar reflexão ao público sem usar palavras. Então na foto do balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em cena no Lago do Cisne, essa companhia de dança, fundada oficialmente em 1936, foi a pioneira no Brasil e atua até hoje com o repertório clássico da dança. A música que acompanhava tradicionalmente as companhias era, até então, sinfônica do começo ao fim. A partir desse novo cenário, a resistência e luta do final dos anos de 1960 e a década de 1970, ocorreu uma abertura para compositores brasileiros eruditos como Heitor Villa-Lobos e populares como Chico Buarque e Geraldo Vandré. Além disso, foram utilizados também som gravados, como os da natureza. Essas mudanças foram incorporadas pelo estágio em seus espetáculos. Então, além de incorporar compositores e cantores brasileiros, tá? Eles faziam gravações de sons de acordo com a natureza, de acordo com cada objeto, e levava para o seu espetáculo. À nossa esquerda aí nós temos o Heitor Vilas-Boas, tá? Tá com a mão no piano aí. Ao centro nós temos aí Chico Buarque. E à nossa direita nós temos o Geraldo Vandré. Por outro lado, devido ao baixo orçamento da companhia, os integrantes do estágio trabalhavam somente com o essencial em cena. Então eles tinham um limite de orçamento, não dava para adquirir grandes tecnologias, grandes figurinos, grandes cenários aí, então eles trabalhavam com um limite. Tá? Então cenários elaborados não eram necessários e os tutus das bailarinas, tutus são saias, né, das bailarinas, que foram substituídos por malhas colocadas ao corpo, semelhante às que usavam nos ensaios. Então, quando eles iam ensaiar, eles não ensaiavam com seus tutus, né, com suas saias rodadas das bailarinas. Então, eles ensaiavam com malhas, com outro tecido mais leve. Além disso, tinham o hábito de permanecer se aquecendo no palco,
mesmo quando o público já estava entrando no local de apresentação. O que seria esse aquecendo no palco? Seria estar igual os jogadores de futebol, vai lá, eles fazem um esquenta, né? Eles jogam bola entre si ali para poder aquecer, né? Então as bailarinas também faziam um pré-ensaio ali praticamente para fazer um bom espetáculo na hora. Só depois saíam para se trocar e retornar para iniciar o espetáculo. Era como se dissessem: somos de carne e osso como vocês, aqui não há seres sobrenaturais. Eles estavam também influenciados pelo distanciamento brechtiano, que você estudou no capítulo anterior. Tá? Até caiu essa questão na prova, distanciamento de estranhamento, né? Foi uma das perguntas da prova que vocês fizeram essa semana passada. Dança em qualquer lugar. Se antes do estágio, para assistir a uma dança, era preciso ir ao teatro e pagar ingressos, muitas vezes inacessíveis para parte da população, um dos compromissos do grupo era chegar ao mais diversos públicos. Para isso, eles percorreram todo o Brasil, praticamente sem nenhum apoio. Apresentaram-se em hospitais, igrejas, praças e até em uma aldeia no Parque Indígena do Xingu. Então nós temos a imagem aí, ó, eles se apresentando num parque indígena, né, no Mato Grosso do Sul. Aliás, no Mato Grosso, perdão. Após a apresentação do Xingu, veio a inspiração para a criação peça Cuarapu, ou a questão do índio, que trata do genocídio indígena em nosso país. Afinal da apresentação, os bailarinos, representando os indígenas, estavam deitados no chão e assim permaneceram mesmo após os aplausos. Era uma forma de dizer que os indígenas estavam mortos e não levantariam mais, o que causou grande impacto no público. A movimentação do espetáculo é fruto da pesquisa do gestual das danças e cerimônias desse povo. Então eles estudaram as danças, os passos, os movimentos dos indígenas aí. Então o coreógrafo Décio Otero optou por representá-las em boa parte do espetáculo como operários, de forma a se aproximar da realidade do público e provocar reflexões mais amplas. Então esse espetáculo aí foi criado em 1977. Na década de 1970, o estágio, de forma bem brasileira, introduziu a dança moderna em nosso país. Entretanto, desde o início do século XX, esse movimento já se desenrolava em outras partes do mundo. Assim como ocorreu nas artes visuais, o modo moderno de fazer dança contestou os valores vigentes e, em especial, a forma de dançar do balé clássico. Se o estágio inovou principalmente na temática de seus espetáculos e na forma de articular música, literatura e movimento, manteve-se fiel à técnica do balé para o condicionamento físico de seus bailarinos e para a criação de boa parte de suas coreografias. Isso já não aconteceu com outros grupos e artistas ocidentais, que além de atualizar a temática, criaram seus próprios códigos para a dança. Os Estados Unidos e a Alemanha foram celeiros nesse sentido. Quando fala celeiros, foram os pioneiros, né? Foram os principais que envolveram nesse sentido aí. Então a estrutura narrativa continuava a ser usada, mas menos no sentido de história e mais com episódios. Novos jeitos de mover o corpo. Então nós temos nessa foto aí a Ruth Dennis, né? Ela foi uma das pioneiras a criar uma técnica diferente, né, de dança para o balé. Através do corpo, né, ela conseguiu fazer a dança diferente aí. Então seu principal interesse estava nas danças ligadas a quê? Aos rituais orientais, né? Como os indianos, os egípcios, os japoneses e os babilônicos.
Então, ela era bastante ligada à espiritualidade e tinha a intenção de provocar experiências místicas no público. Então, sua técnica baseava-se no ritmo respiratório e no plexo solar, centro do corpo, como fonte de todo o movimento. Com o marido Ted Shine, fundou a Denishau School, que enfocava o trabalho de dança para os homens. Depois nós tivemos aí uma grande outra bailarina aí, que é a Doris Humphrey, também dos Estados Unidos, fez parte também dessa escola, né? Mas a deixou por conta da necessidade de falar sobre homens e mulheres de sua própria cultura e não mais sobre os povos orientais. Desenvolveu uma técnica de dança com base em experiências rotineiras e ações naturais do ser humano, ou seja, com seus movimentos naturais do seu dia a dia. Então, com grande respeito, né, a cada individualidade, a cada gesto individual de cada bailarino aí. Então, ela partia de movimentos básicos como respirar, ficar em pé, cair, correr, saltar, girar e transferir o peso de um lado ao outro para compor suas danças. Além de treinamento corporal, Humphrey tinha como objetivo oferecer possibilidades criativas a seus dançarinos. Então ela tinha uma composição criativa, né, dentro da sua dança. Então a criatividade mandava tudo. Era a forma de expressar, de impressionar o público e levar uma reflexão a esse público, tá? Então nós estamos falando muito nesse capítulo sobre criatividade. Eu não sei se vocês já perceberam sobre isso. Então, criatividade é tudo na nossa vida, em todas as profissões, em todas as atuações de nossa vida. Se a gente não é criativo, se nós não somos criativos, nós deixamos a desejar, tá? Então, a criatividade é o nosso ganha-pão praticamente. Então, a vida é uma arte constantemente. Sempre falo isso para vocês, que a vida é uma arte, né? Depois nós temos a Martha Graham, tá? Que é um ícone da dança moderna. Então sua obra tem forte caráter teatral, retratando inicialmente a história das imigrantes pioneiras em seu país e depois se debruçando sobre a mitologia grega e até mesmo sobre danças mais abstratas. Contração e relaxamento são os princípios básicos de sua técnica, cuja movimentação frequentemente aparece cortada, forte, percussiva e cheia de ângulos. Nesse outro slide aqui a gente tem a Mary Wigman. Então foi uma das principais responsáveis por desenvolver a corrente de dança moderna alemã, conhecida como expressionista. Então ela, através da sua dança, ela fazia expressões marcantes, tá? Que presenciou durante grandes guerras mundiais aí, e isso marcou profundamente sua obra. Interessava a ela o poder da expressão da personalidade de cada indivíduo por meio do corpo. Era contra qualquer tipo de sistematização do desenvolvimento e defendia a liberdade de criação. Tá vendo que a gente está falando sempre de criação, sempre de criatividade, tá? Então, fez algo de diferente? Sim. Então ela trabalhou muito a individualidade por meio do corpo, né? Quando a dança ocidental cênica nasceu na corte francesa, era um privilégio dos reis e dos homens nobres executá-la. Não havia mulheres em cena e os papéis femininos eram dançados por eles. Dançar era algo de muito prestígio nesse contexto. Então, naquela época, pessoal, as mulheres não podiam dançar, né? Então, as mulheres não podiam participar como atrizes. Então, elas não tinham a permissão de fazer atuação ou de contracenar em danças. Então, é o homem que fazia isso. Então, o homem fazia o papel da mulher e fazia o papel de homem mesmo.
Então, a dança ocidental cênica, o que é? É uma dança criada para ser apresentada ao público, diferentemente de uma dança de salão com finalidade recreativa, por exemplo, em que seus participantes não necessariamente precisam se procurar com os espectadores. Fartingale significa uma das várias estruturas usadas sob roupas femininas da Europa Ocidental no século XVI e XVII, para apoiar as saias na forma desejada. Originou-se então esse fartingale na Espanha. O esperlucate é um termo francês popular que significa algo como travesso e irresponsável, que é mais propenso a enganar do que ser enganado. Nessa foto aí a gente tem como eram os trajes, né? Os trajes para a terceira parte do balé. Então, as Fadas da Floresta de Saint-Germain, intitulada pelo Ballet de la Folie, Balé da Loucura, né, em português. Então, essa entrada fecha o Balé da Loucura. Os 4 personagens mascarados, tá vendo aí na imagem, pessoal? Tem 4 personagens mascarados aí com a saia mais curta. Então eles executavam a entrada sobre o olhar dos outros personagens e do público. As saias desses 4 parecem ter sido levantadas, descobrindo o fartingale e deixando as pernas livres para permitir a dança e os saltos virtuosos, ou seja, para deixar mais expressiva a dança, né? Então, com a roupa mais curta, com a saia mais curta, conseguiam fazer movimentos mais precisos. Então, a característica apropriada de esperlucate, é enganar. Esses personagens permitiam um duplo jogo de farsa, porque os dançarinos, segundo exclusivamente homens, tinham que se vestir de mulher, e o esperlucate tinha que dançar como um homem para realizar esses saltos virtuosos. Os personagens do desenho parecem dançar uma dança típica da época, a galharda. Os papéis técnicos dos esperlucati provavelmente eram confiados a dançarinos profissionais. Então não era qualquer um que dançava esse tipo de dança, né? Em contexto, só mudaria depois de quase 200 anos. Mademoiselle de La Fontaine, também conhecida como La Fontaine, é uma bailarina francesa considerada a primeira bailarina profissional trabalhadora do sexo feminino. Então ela ganhava a vida dançando. Em 1681 ela dançou na primeira apresentação que incluiu mulheres em um balé público. Em sua estreia como primeira dançarina do balé Le Triomphe e Amour, eu não sei falar francês não, pessoal. O Triunfo do Amor. Depois dela, outra bailarina que se tornou uma profissional famosa foi Mary Anne de Coupes de Camargo, às vezes conhecida simplesmente como La Camargo, uma dançarina franco-belga que fez diversas inovações na arte da dança, como usar sapatilhas em vez de sapatos de salto alto e saias mais curtas. Nessa obra aqui, pessoal, nós temos a obra de Lancret, que foi um dos mais talentosos seguidores do pintor francês Antoine Watteau, e ajudou a disseminar o gosto por temas, festas galantes, né, festas galantescas, né, de gala, do século XVIII. É possível observar na extrema esquerda músicos escondidos entre as árvores, enquanto ao longo da tela, da esquerda para a direita, organizados em curva de S, exagerada, os espectadores elegantemente vestidos se reúnem em grupos íntimos para assistir a um casal executar um paus de Dexus. Lancret
como Vateal costumava se inspirar no palco, e a dançarina representada aqui é Marianne de Cupes de Camargo, uma estrela de balé de ópera de Paris. Com a Revolução Francesa de 1789, os reis perderam seu poder e a burguesia triunfou nos anos posteriores, consolidando definitivamente seu domínio durante a Revolução Industrial. A dança cênica teve seu status diminuído e passou a ser algo mais ligado ao entretenimento, normalmente executado por mulheres. Na maioria das vezes, havia um homem responsável, um coreógrafo ou um diretor que as coordenava. Então aqui nós temos uma foto, tá, de um grupo de pessoas de um balé, tá? Esse cenário começou a mudar com o surgimento da dança moderna. Então esse aqui é um tipo de dança moderna que eles atuavam. Então no início do século XX e ainda hoje, né, as mulheres lutam contra a denominação masculina, ou seja, lutam pelos seus direitos de igualdade. Então uma de suas armas foi a dança. Elas começaram a criar suas próprias companhias, técnicas e coreografias. Como você acabou de estudar, recusaram o vocabulário pronto do balé clássico e buscaram liberdade para se expressar por meio do movimento. Com isso, nós terminamos o nosso quarto capítulo da nossa apostila.